E aí, campeões, seja bem-vindo ao Conexão Podcast. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre empreendedorismo. E hoje estaremos com quem? Com eles. Hoje estamos aqui com Gabriel Ataf e com Olá, boa Guilherme Leite. noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Preparados Guilherme, nessa noite? E aí, galerinha, como vocês estão? Estamos bem, graças a também, Deus. graças a Deus Hoje, também. como o papo é de empreendedorismo, né? Nós estamos com os feras aqui, né? Uhum. Gabrielzinho do Mercado Livre, e o Guilherme também, que tem um conhecimento muito vasto em e-commerce, em diversas operações também. E nessa noite a gente gostaria de abordar esse tema, né? Porque nossos seguidores eles querem saber, né? Quais são as dificuldades que a gente teve, né? Para a gente nesse início de Sim. jornada, né? Para que a gente pudesse empreender. E assim, o Guilherme, Gabriel, qual que foi o desafio que vocês tiveram assim a princípio para que vocês começassem a empreender e digo mais, né? O que despertou assim que vocês começassem a empreender? O que despertou assim, ó, eu vou começar a trabalhar, vou começar a montar uma empresa? Da onde surgiu essa vontade? Pode começar, Gui. Cara, na verdade, eu sempre tive vontade de empreender, né? Desde muito novo. Isso aí veio, pô, desde quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, né? Só que eu não me encontrava, não sabia no quê, né? Eu ficava pensando, pô, mas o que que eu vou fazer, né? Inclusive, eu conheci o Gabriel já faz muito tempo, né, Gabriel? Ixi, A gente se conheceu no culto lá no acampamento da igreja. A gente recebeu, inclusive, até uma unção do pastor lá sobre empreendedorismo, né? foi. E, meu, eu vim pegando exemplos de várias pessoas, né? Por exemplo, meu pai também, ele começou nessa jornada de empreendedorismo com você, né? E eu vim aprendendo, né? Quando foi na cerca mais ou menos de 2017, quando eu estava na faculdade, o meu professor teve uma aula lá que ele estava falando sobre e-commerce, né? Sobre empreendedorismo, sobre os empresários, né? E ele comentou sobre o Steve Jobs, né? Comentou sobre a Apple, a abertura da Apple, e ali, cara, eu comecei a me apaixonar pelo programa. Eu fiz uma apresentação em si, né? E eu falei, pô, mas o que que é isso, né? O que que é esse mercado? E aí eu fui procurar no mercado de e-commerce, né? Que é o mesmo que hoje Eu o Gabriel trabalho. trabalha também, Uhum. né? E ali a gente, pô, estudando, peguei alguns livros para ver sobre o Steve Jobs, para saber como é que funciona. E nisso, velho, mano, falei, meu, agora é a sacada, né? A gente começou no e-commerce. Eu comecei a trabalhar com marketing de afiliado, né, na Hotmart. Uhum. Consegui faturar um dinheiro, só que não deu certo no começo, né? Porém, passou uns anos aí, acabei tendo uma oportunidade de ser sócio, né? Dentro das empresas da minha família. E você, Legal. Gabriel, assim, como despertou essa vontade? O Guilherme, assim, né, é um jovem prodígio, né? vinte e É, dois anos, o cara já tá empreendendo desde cedo, né? Como que despertou essa vontade, assim, de você uhum. começar a empreender? Como que foi isso? Então, desde muito jovem também. Não que eu não seja, eu também tenho 23 anos, né? E também, para quem não me conhece, muito prazer, Gabriel Ataf. Hoje eu trabalho com e-commerce, trabalho com Mercado Livre, Shopee, trabalho com mentorias e etc. Mas tudo tem um começo, né, Gu? Eu iniciei com Rinodê, vendendo perfume na escola para os meus amigos e para as diretoras. Galerinha, se você aí de casa começou com Rinodê, É, nós temos um bom exemplo aqui que muitos empreendedores começaram na época com a Rinodê, né? sim, e o E, marketing multinível, ele traz essa picada do empreendedorismo. Depois que você começa, é uma coisa que você não consegue mais sair, entendeu? Então eu comecei com o marketing multinível, consegui algumas medalhas lá, e acabou não dando certo também por conta de liderança e etc. Mas depois eu fui para o mercado de trabalho, CLT, só que algo me puxava para fora. Algo me puxava para fora. Eu ficava um mês, dois, 3 meses numa empresa falando, meu, não é, eu não tô no lugar certo. Meus pais ficaram loucos, né? Porque ter um filho sonhador, eu acho que para eles é muito complicado. Apesar dos meus pais serem empreendedores, eles sabem a dor do empreendedorismo, né? E já já a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas desde cedo, cara, já vende paçoquinha na rua. É... isso que eu ia perguntar pra você, tipo assim, tanto pra você como pro Guilherme, uhum. porque o que o público de casa tem em mente, né, às vezes, né, é que o empreendedor ele já começou e já tá lucrando, ou de Ah, repente já veio ixi. de família que os pais têm a grana, né, e Uhum. é herdeiro, né, e nem Uhum. sempre é assim, né, e uma coisa que eu gosto muito de ver na raiz do empreendedorismo, né, é como que foi o início, né, porque as pessoas só vê, né, andando de O carro, né, depois. depois que as coisas estão dando tudo É, certo, né? Mas e o início da jornada? a Como foi o parte início? sofrida, né? Como foi o início da jornada, assim? Que eu gostaria de entender um pouquinho o início de jornada de vocês. É muito desafiador, né? Porque o início você é criticado pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos seus amigos, né?
Seus amigos mais próximos às vezes falam de você por trás, mas você sabe que estão falando. E aí você tem duas opções. Ou você ouve a voz dele, ou você ouve o seu coração, meu, né? E diversas vezes, um dos momentos mais marcantes da minha vida foi quando eu vendia paçoquinha na rua. E teve uma pessoa que chegou em mim e falou: Meu, por que que você faz isso, meu? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Era um cara que era um Uber, nunca esqueço, era um senhor branco, sabe? E aí, naquele dia, meu, eu falei: Meu, o que que eu tô fazendo aqui, né? Aí você fica pensando, será que eu devo continuar? Será que eu não devo? Na semana seguinte, eu conheci um empresário, ele me deu uma oportunidade para um empreendedorismo que mais tarde eu posso contar. Nossa, que bacana. E você, Guilherme, assim, Cara, como que foi esse início também? eu acho muito legal isso, porque assim, um dos principais desafios, né, do empreendedor, principalmente pra gente que é jovem, né, Uhum. é acreditar em si mesmo. Porque no início, cara, ninguém acredita em você. Ninguém confia, ninguém É coloca você fé. e Deus. Exato, é você e você, tipo, você precisa ali pegar, às vezes, até a gente que é jovem, a gente precisa acreditar mais no nosso projeto do que na gente mesmo, né? Exato. Para muitos que não sabem, né, as pessoas às vezes acham que é bem fácil, porque, pô, o Guilherme tem 22 anos, tal, né, já conquistou, tudo Uhum. mais. Só que assim, meu, eu entreguei panfleto, né? Eu trabalhei, entreguei panfleto, no caso, pro pastor, né, lá da igreja. Então, assim, meu, a gente sabe como que é difícil, né? Você pega 2.000 jornais, imagina. Você coloca 2.000 panfletos nas costas, aí você vai e sai entregando de madrugada, isso assim, 3 horas da manhã. Você vai, pega, Isso é a né? grande realidade da maioria dos brasileiros, né? Porque se você Uhum. observar, a gente está com um público, né, que quer empreender, que busca isso. Por que que eu tô, antes de contar um pouquinho da minha história, eu É, tô pegando e tocando muito mais no de vocês? Porque vocês são jovens, você tem 23 anos, o Guilherme tem 22. Quantos jovens hoje, eles querem iniciar essa jornada do empreendedorismo e acham que existe uma idade definida para que isso Exato. aconteça, uhum. né? A gente, segundo estudos, né, a gente está fazendo uma análise, a gente viu que somente 10%, né, dos brasileiros hoje ganham acima de R$ 3.500 e somente 1% do Brasil ganha acima de R$ 10.000. Né? E trazendo essa realidade, vocês que são jovens, com 23 e o outro com 22 anos, já começando essa jornada de empreendedorismo, né? Isso se torna uma inspiração, né? Uhum. O que vocês têm ouvido assim, dos amigos de vocês, assim, nesse Assim, sentido? agora com o digital é muito mais fácil você se tornar inspiração, né? Porque antes não tinha tanto acesso. Mas hoje você vai movimentando e as pessoas mandam. Pô, o que que você faz? Como que eu começo? É, é, dá alguma dica, faz isso e aquilo, né? E aí, às vezes, você tem que até se pôr no lugar da pessoa. Pô, eu era essa pessoa há tanto tempos atrás. Eu estava procurando conhecimento, e buscando. E aí você perde lá. Perde não, você investe na pessoa, né? Alguns minutos explicando para ela. E depois, futuramente, ela pode ser um cliente seu, um mentorado, um aluno. Mas essa parte da inspiração, isso é muito gratificante hoje para mim, porque isso se tornou um propósito de vida hoje. Além de fazer o e-commerce, faturar com o digital, ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, se tornou um propósito de vida. Muito gratificante hoje eu pegar um pai de família com 40 anos, montar uma operação de e-commerce no fundo da casa dele. E em 4 meses ele faturar R$ 100.000. E aí ele fala, pô, meu, obrigado. Isso não tem preço, Mas é entendeu? claro que nem sempre foi assim, né? Não. Porque, assim, até chegar nesse estágio, eu acredito que assim como vocês, né? Assim como eu também, né? Existem desafios que a gente passou ao longo dessa jornada, né? Um exemplo, falo de mim mesmo, né? Sim. Eu, para começar a jornada de empreendedor, né? Eu lembro muito bem que eu trabalhava na IBM, né? Na época, e depois eu fui trabalhar numa empresa de rastreamento veicular. Uhum. E, cara, é engraçado que quando eu entrei, eu era estagiário, sabe? E a empresa estava quase, tipo, indo de mal a pior. E a empresa começou a faturar, 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 faturar. Eu virei coordenador em pouco tempo, né? Uhum. E aí eu peguei e falei, cara, essa empresa de R$ 20.000, ela conseguiu chegar a faturar 100, 150, R$ 200.000. E aí foi logo que o dono, o proprietário, ele resolveu vender essa empresa. Então, assim, o meu despertar pro empreendedorismo, né, que eu Uhum. vim de uma família de humilde, né, e eu sempre tive em mente que eu gostaria de empreender, mas dentro da própria empresa, sendo CLT, Uhum. formar carreira, etc. E o Uhum. que me despertou, na verdade, foi quando essa empresa começou a faturar e automaticamente ele falou assim, ele vendeu a empresa.
Né? Ele Uhum. vendeu a empresa, o cara chegou, né, falou assim, vou colocar minha família e mandou todo mundo embora. E, né, daquilo aí eu Você vê fiquei como que é. extremamente revoltado. Eu falei assim, eu nunca mais vou pro CLT, cara, porque Às vezes tem que acontecer alguns problemas na nossa vida pra gente dar um toque, né? Acho que Você pode vários, ver né? que os grandes empreendedores, normalmente, eles surgem de um grande caos, né? De um E grande normalmente caos. acontece alguma coisa assim, pô, ele não tem outra opção a não ser cavar pra cima, né? Vamos dizer Uhum. assim. não, e o Pablo fala muito isso, né? Que na jornada do empreendedorismo. Só que eu tenho certeza que assim como eu, vocês não foi tudo flores, né? Não, Teve espinhos no meio do caminho, né? muitos cabelos caíram. Sim. Nossa. Porque eu lembro, cara, muito bem que quando eu achei que tava tudo bem, comecei a empresa, fui oferecer para um cliente, ele falou assim: vamos virar sócio. Falei, cara, agora estourei. Viramos sócios. Depois de um ano, não quero ser mais sócio. Aí desfaz sociedade, e aí eu lembro que eu fiquei. Tipo, voltei pra casa dos meus pais, tinha casado num quarto de 12 metros quadrados, cara. E eu Nossa. olhava para aquilo e falei assim, nossa, minha realidade tinha mudado e agora eu voltei tudo do zero, né? Uhum. E aí eu comecei com menos R$ 257 negativo na conta. Você tem noção do que é isso, cara? No cara. Coisa É coisa. embaixo de uma escada. E eu lembro que eu saía de manhã, eu ia até o lugar ia de a pé, né? Todos os dias. E eu tinha arrumado um trabalho. Eu falei assim, nunca mais vou pra CLT, mas se Tinha jeito, né? não tinha jeito, porque eu tava com 3 lugares atrasados. Aí, luz cortada, água cortada, vou fazer o quê, meu amigo? Sim. E aí foi quando eu comecei a arrumar um trabalho na época da Fortinho Advogados e mandando cobrança, né? E só que assim, cara, ó, que loucura. Ia de a pé, chegava no escritório por volta das 7h30 da manhã, dali, trabalhava até o meio-dia, pegava um ônibus, no caso, Uhum. ficava das 2 até as 8 da noite trabalhando. E aí depois ia pra rodoviária. Quando eu chegava na rodoviária, eu trocava minha passagem e eu ia embora da rodoviária de Campinas de a pé, cara. Ô, louco. Porque eu não queria mostrar pros meus pais que minha vida tava errada, né? Eu queria mostrar que tá tudo bem, né? O Uhum. empreendedor não Trazer aquela pode, né? sensação de É, segurança pros Né? pais, né? A gente tem esses bloqueios, né? Sim. Aquela sensação de não querer mostrar o que realmente tá acontecendo. E sim. ali eu trocava a passagem, né? E ia de a pé, da rodoviária de Campinas até Hortolândia. Só que ali foi um aprendizado, cara. Porque assim, ali eu vim pensando muitas coisas, eu aprendi muita coisa. E hoje eu me tornei quem eu sou. Por isso que eu tô perguntando pra vocês que não foram só É. flores, né? Foram Tem, Não. espinhos também. tem uma frase que eu, nos momentos de dificuldade, eu tento lembrar. Que empreender, mano, é você construir um avião. Não, você se joga do precipício e você tem que construir um avião durante a queda. Entendeu? É mais ou Antes de menos você isso. se esborrachar. Então, empreender ele não é fácil, é simples. O que você precisa é de conhecimento. É onde eu enxergo hoje que as pessoas são muito rasas. Tem falta muita informação ainda para as pessoas, sabe? E elas buscarem. Se elas buscarem, tem um curso do Pablo Marçal, tem um curso, tudo no YouTube, né? O que eles vendem é curso organizado, E qual que é né? a principal dica que vocês, assim, jovens, né? Eu tenho um pouquinho de experiência, né? Não sou tão velho assim, eu tenho 29 anos, né? Aham. Mas vocês são mais jovens e, assim, acaba sendo uma inspiração muito grande. Esse pessoal que tá saindo do ensino médio agora, né? Porque, assim como eu, tenho certeza, né? Muitos jovens estão saindo hoje do ensino médio e não sabem o que fazer. Aí fala assim, que faculdade você vai fazer, né? Não sei o que eu vou fazer, vou pro ADM, né? Acredito que a É grande o Foi o que tradicional. maioria aconteceu comigo. Foi o que Aconteceu. aconteceu comigo. Isso aí, aconteceu comigo pô, o também. que que eu vou fazer? Não, não sei o que eu vou fazer. Aí eu fui lá, entro na faculdade. Agora que eu não sei o que eu vou fazer mesmo, eu vou fazer a administração aqui, porque, né? É o Eu fui que. para a área das finanças, mas fui para a faculdade também. E assim, a pergunta que não quer calar, tipo, qual que é a dica que vocês dariam para os jovens da sua idade, né? Porque vocês são inspiração para o pessoal da idade de vocês. Qual que é a dica principal que vocês dariam para que, ó, faça isso que eu tenho certeza que vai dar certo, um exemplo. Cara, eu vejo assim. Um dos maiores problemas, né, das pessoas da nossa geração, né, com a nossa idade, sendo novo, é o imediatismo, né? Porque muitas Uhum. vezes eles entram no mundo do empreendedorismo acreditando que eles vão ter resultado de uma hora para outra. E como eu aprendi numa palestra que eu fui, esses 2 finais de semana passado, no SDA, é que o sucesso, ele é uma união de erros e acerto, né? Então, assim, você jamais vai começar eh, e acertar a mão de uma vez, né? De primeira. E infelizmente nós jovens, né, que infelizmente assim a maioria pelo menos, a gente não tem uma resistência, né, aquela resistência assim, mental de falar, pô, não deu certo, mas eu vou continuar, não deu certo, mas eu vou tentar novamente, né? Uhum. Normalmente hoje, pô,
não deu certo, vou desistir porque não funciona, e já parte para outra coisa, sem conhecer, sem tentar, né? Então, assim, uma dica que eu deixaria é não deixar o imediatismo de lado, Uhum. né? E aproveitar o processo de tudo isso, né? Porque, meu, o processo, o erro que você vai ter é o que vai te ensinar e o que vai te alavancar para você chegar onde você realmente quer chegar. Não. Exatamente. Meu, a dica que eu dou é que feito é melhor do que perfeito. Às vezes as pessoas elas demoram muito para tirar o projeto do papel. Então tem muita gente que chega em mim e fala: pô, quero começar com o Mercado Livre. Você já criou uma conta no Mercado Livre? A pessoa nem criou a conta no Mercado Livre, sabe? Então a pessoa tem que começar. Então ela tem que fazer. Mesmo que do jeito dela, sem conhecimento, ela tem que fazer. E junta com isso que o Gui falou, tem que persistir. Entendeu? Cara, você sabe que, voltando um pouco sobre o despertar, né, que você comentou, qual que foi o despertar e tal? Eu tinha esse perfil, cara, Né? antigamente, né? Então, uma vez que eu tava em casa, e daí meu primo chegou lá, eu tava jogando videogame, meu primo chegou em mim e falou assim: Guilherme, espera aí, você não quer ser um empresário? Eu falei, pô, eu quero ser empresário. Aí ele, tá, mas o que que você tá fazendo pra ser empresário? Você leu Nossa. alguma coisa? Você estudou? O que que você Deu um fez? choque de Na realidade. hora, na hora eu olhei assim, eu falei, meu, mas, pô, na hora, assim, eu jogando, eu desliguei o videogame na hora, eu falei, cara, eu fiquei refletindo. Eu falei, realmente, eu não tô fazendo nada pra ser um empresário. Eu não tô agindo como empresário, eu não acordo como empresário, eu não me vejo como empresário, não estudo como empresário. Como que eu vou querer algum sucesso? Eu vou conseguir sentado? Não vai. E você sabe que os bons hábitos é uma coisa que hoje é difícil, né? O jovem, ele não é resiliente, né? Ele acaba Exato. desistindo. E eu acredito que muito tá em prol até mesmo da criação, né? Da Vamos criação e dizer, das pessoas que ele convive, né? Porque vamos supor, o Gui, nós sempre tivemos uma conexão muito forte, que a gente passou lá pelo encontro e tal, a gente teve uma palavra que afirmava que a gente ia ser empreendedor. Então, a nossa ambiência era eu e o Gui ali, mano, entendeu? É se rodear de pessoas que estão na mesma vibe que você, que quer empreender. Agora você fica lá na pracinha, entendeu? Com pessoas que não querem nada da vida. nada contra quem vai na pracinha, tá, Não, gente? nada contra. Mas assim, Mas se você. uma frase muito clichê que é utilizada o quê? Que você é a média das 5 pessoas que você Exato. tá andando, mas as pessoas não praticam isso, né? Não, Uma coisa que eu vi uma vez no YouTube foi que o rapaz comentou assim, cara, você tem que tirar as pessoas que são âncoras na sua vida tem que e selecionar. tem que selecionar. E assim, uma coisa que eu vejo muito assim entre os grandes empreendedores é que o poder do network, né? As pessoas têm um network muito forte, né? Muito grande. Porque o network, às vezes, ele vale muito mais do que 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos de faturamento, né? Porque o network, ele te faz chegar em lugares mais altos, vamos dizer assim, né? Sim. Mas assim, eu particularmente, eu queria pedir pra vocês, e vocês quando, como criança, isso já era um despertar de criança ou foi Ó, na adolescência que vocês começaram a criar olha, essa verdade, por exemplo? não era um despertar desde criança, né? Meu sonho era ser engenheiro mecânico, né? Aconteceram algumas coisas na minha vida que foi me levando para outro caminho, né? Mas por que que era o meu sonho de ser engenheiro mecânico? Eu queria ter uma oficina mecânica. Eu queria ser empreendedor, só que eu não sabia que para ter uma oficina mecânica precisava ser empreendedor, né? Até cheguei atrás de curso, comecei a fazer e tal, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, meu, as pessoas elas tinham, os meus amigos, né? A gente empinando pipa. E aí pra gente comprar rabiola, meu, a gente tipo, tinha que dar uma volta, ir lá no outro bairro, lá do outro lado, né? E eu deixava pronto algumas rabiolas e eu falava, pô, pega aqui, ó, 1 metro, assim, ó, 25 centavos, tá ligado? Cara, sabe que você falou desse negócio de rabiola? Eu lembrei de um episódio que aconteceu. Uma vez eu peguei, cara, eu fui lá e fiquei o dia todo, cara, fazendo uma rabiola. Uhum. E aí, quando eu cheguei pra pegar essa rabiola, no final, minha prima tava com ela toda enrolada na cabeça, sabe? Então, quando E eu era foi criança, acho que despertar. esse foi meu é, primeira ação, assim, como empreendedorismo, né? Eu Sim. vendi rabiola para meus amigos que soltavam pipa ali próximo. Então, desde cedo, você já tinha essa visão do empreendedorismo, né? E, Guilherme, você despertou isso mais jovem ou foi criança? Você já tinha Cara, essa ambição? sinceramente, no meu caso foi mais jovem, né? Na verdade, quando eu era muito novo, né, quando eu era criança, gostava de carro. Então eu tinha basicamente a mesma ambição do Gabriel, que queria ser engenheiro mecânico ou design automotivo, alguma coisa voltado a carro, tudo que fosse ali englobado com carro, Apaixonados por era, carros. era isso, né? Eu queria ser nesse ramo. Então, assim, é,
A minha virada de chave no empreendedorismo foi um pouco mais velha, né? Foi quando na faculdade eu descobri, né, sobre o e-commerce, sobre o mundo de e-commerce, né? Ouvindo aí os grandes empresários, né, fundadores da Amazon, por exemplo, e Uhum. foi aonde eu me inspirei, né? Eu falei, meu, eu vou abrir meu negócio, eu quero deixar um legado. Acho que chega um determinado momento da sua vida que você vai querendo deixar alguma marca, né? Sim. E aí foi onde eu realmente falei, meu, eu vou iniciar, né? Acho que é até interessante eu contar um pouco dessa história. Eu iniciei no e-commerce, né, na parte de marketing de afiliado, cheguei a vender alguns produtos, né? Tive um faturamento até bem regular dentro da plataforma da Hotmart. Porém, o que aconteceu? Nesse cadastro que eu fiz nessa plataforma, eu coloquei o CNPJ com um KNAI diferente, né? E o pior é o quê? É que o sócio do CNPJ não era eu. Então, o que os caras fez? Bloquearam minha conta. E eu Nossa. tinha feito um faturamento muito bom. E o dinheiro ficou preso lá. Ficou preso lá. Tá preso até hoje. Eu Se cheguei. rendesse. Só que Isso aí é o desafio do empreendedor. Ele você, começa de qualquer jeito, né? pra você ver, e quando eu cheguei pra falar pros meus pais, né? Falei, meu, olha o faturamento que eu consegui e tal. E depois a gente começou a ficar todo empolgado. Nossa, que legal, isso aqui vai mudar a nossa vida. E foi quando eu me deparei com esse bloqueio, né? E daí, posteriormente a isso, eu comecei a ficar muito mal. Eu tive várias crises de ansiedade. Uhum. Depois eu fiquei dentro de casa, eu não saía do quarto, né? Não conseguia me movimentar mais para tentar outra ação, né? Porque aquilo ali me traumatizou muito. Porque eu Sim. falei, pô, quando você chega, pô, imagina você empreendedor novo, você vê um dinheiro que você nunca viu na sua vida, É. você fala, meu, agora vou virar minha vida e da minha família. Uhum. Aí você se Tô depara rico. com isso, né? Tô rico. Mano, agora eu tô rico. E aí Caiu você se os depara primeiros com 20 isso. mil lá, tô Tô rico. rico, né? É por isso que eu me baseio até em mim mesmo, né? Uhum. Quando eu falo que os jovens de hoje em dia não têm essa resistência, porque eu não tive, né? E pode ser Uhum. que quem esteja assistindo agora também não tenha, né? E é importante frisar isso, que nem tudo vai dar certo. A persistência, né, ela acaba sendo algo que é importante, né, a resiliência. Porque uma coisa que me fez despertar a resiliência desde novo, eu Uhum. era pequeno, assim, eu brincava num carrinho de madeira, assim, com meus primos, sentava lá e eu queria sempre dirigir, né, e eu Uhum. via que as pessoas do meu convívio, né, que, como eu falo, você sempre é a média das 5 pessoas, eu tenho um privilégio de ter pais que direcionavam a gente em escolas diferentes para que a gente tivesse um network diferente. Mas eles queriam ter Gol, eles queriam ter um carro comum, né? Um Popular. carro popular, né? Vamos dizer assim, eu tiro eu quero ter uma BMW. Uhum. Ah, eu quero ter uma Mercedes. Eu sempre fui muito ambicioso. E às vezes a pessoa fala assim, Se por que incomoda, você né? quer ter uma BMW? Você quer ter uma Aham. Mercedes? Como assim, né? Por quê? Porque, queira ou não, quando você foge da média, né? Automaticamente você acaba incomodando, vamos Você dizer sai do assim, que é comum, né? sai do que é comum, né? E o que eu vejo muito hoje, né? Eu até queria compartilhar com vocês e ver se de repente acaba sendo a mesma coisa, né? Uhum. Tem muitas pessoas que acabam dizendo sim, né? Mas querendo dizer não, Uhum. né? E queira ou não, o empreendedorismo ele atrai uma liberdade financeira, né? Vamos dizer assim, né? Sim. É um conselho que eu dou para todas as pessoas que eu conheço, para que vão, né? Vão empreender, vão Uhum. transbordar na vida das pessoas, né? Porque queira ou não, quando você é um empreendedor, né? Você tem uma captação, você se torna um abençoador de vidas, vamos dizer assim, né? Exato. E o que vocês têm de visão nesse sentido, assim, do empreendedorismo nesse caso, assim, vamos dizer? Cara, uma das coisas que o empreendedor ele tem que levar de cara, né? É ele entender o porquê que ele tá fazendo aquilo. Tem um livro muito bom pra isso, viu? Já vou Comece indicar. pelo porquê. Comece pelo porquê. É um livro muito Muito bom. bom. Tá pegando as indicativas, galerinha. Então, assim, ele precisa entender o porquê que eu tô fazendo isso, qual que é o meu propósito, né? Porque a partir do momento que você começar a empreender simplesmente olhando a sua vida financeira, olhando o seu resultado O financeiro, dinheiro. já começou errado, É. né? Qualquer problema que você tiver no meio da caminhada, vai ser fato você desistir de cara, né? Porque aquilo não é um propósito, é uma E, meta. e hoje as pessoas geralmente elas veem alguém ganhando dinheiro com algum negócio e elas querem iniciar somente pelo dinheiro, Eu acho que né? a maioria inicia pelo dinheiro, né? E aí depois vai se tornando um propósito, isso, aquilo, né? É muito raro a pessoa, pô, ela leu o livro, ou sei lá, foi num curso e viu que o propósito dela era empreender com o Mercado Livre, entendeu? Então ela começa ali pelo dinheiro e depois ela vai descobrindo que o dinheiro ele é só um meio. Sim, mas você concorda comigo que isso aí acaba sendo um fator
decisório para várias desistências, né? Demais. Porque às vezes a pessoa vai querer empreender, um exemplo, ela acha que ela vai começar a ganhar dinheiro no primeiro mês, né? Vamos Uhum. dizer assim. E aí ela acabou não acontecendo. Por isso que eu vi tendo uma palestra sobre isso, que fala assim, se você não tiver um propósito muito bem estabelecido do que realmente você quer, automaticamente você acaba desistindo, né? Uhum. E não tem como dar errado para quem faz até dar certo, né? Então, a persistência, a gente está batendo muito nessa tecla hoje, porque eu vejo muitas pessoas começarem projetos que podem mudar a vida dela e da família dela e de outras pessoas, e elas deixam esses projetos na gaveta, meu. Entendeu? Começa, faz lá um mês, faz uma semana e para. Entendeu? Eu sei que é difícil a gente ter uma injeção de ânimo todo dia, né? É, você acordar cedo e falar, pô, hoje eu vou fazer 10 anúncios. Mano, é muito difícil. Mas quando tem um propósito por trás, se torna muito mais fácil. E assim, qual que é o propósito que vocês têm hoje nessa jornada do empreendedorismo, né? Que é muito importante abordar isso, porque o público de casa eles querem entender. Que a Uhum. gente está falando de propósito, 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 mas qual que é o propósito de cada um de nós, né? Nesse ramo do empreendedorismo? Pode falar aí. Eu vejo assim, né? O empreender em si, ele já fala, né? O significado total do empreender é você resolver a dor de alguém. Exato. Então, quando eu empreendo, eu sempre procuro entender qual que é a dor que eu vou estar resolvendo, né? Qual que é a facilidade que eu vou estar trazendo para a pessoa que vai estar comprando, que vai estar adquirindo o meu produto, né? Então, isso, assim, é o fundamental para mim, né? No momento que eu vou, o que que eu paro assim em casa e falo, não, eu tô com uma ideia, né? Eu coloco lá no papel. Tá, mas Uhum. por que que eu tô com essa ideia? O que que isso vai ajudar? Começa a fazer O que que vários isso vai porquês, né? fazer? Exatamente. O que que isso vai facilitar na vida do meu irmão que está ali do lado, né? Da pessoa, do meu vizinho? Né? Não, isso aqui vai trazer facilidade, vai trazer comodidade. Porque, Sim. querendo ou não, hoje o que acontece? Para empreender em si, eu não sei se vocês é assim, cara, mas eu fico olhando para todo lado, eu tento caçar defeito nas coisas. Aí eu falo, pô, isso aqui tem um defeito. Uhum. Isso aqui pode ser melhorado. Sim. Então, ao invés de eu reclamar da empresa, por exemplo, que não tem aquilo que eu queria, faço eu. Por que eu não melhoro? Uhum. Por que eu não tomo essa ação? Eu posso fazer uma coisa igual, porém Melhorar. com essa melhorada, exatamente. Exato. Então, assim, a primeira coisa que eu olho assim na hora que eu vou empreender é isso. Esse é o seu propósito, Não. né? E assim, e você, Gabriel, assim, qual que é o seu propósito que você tem assim, estabelecido, né? Porque propósito envolve diversas coisas, né? Sim, Vamos sim. dizer. Hoje eu tenho como propósito de vida continuar empreendendo com e-commerce, Mercado Livre, Marketplace, né? E com isso eu sei que eu vou ter diversos resultados financeiros, né? Então eu tenho como propósito de vida também destinar essa parte financeira para algumas instituições, financeiramente poder transbordar na vida das pessoas. Só que tirando essa parte financeira, passando por um processo de autoconhecimento, eu entendi que eu seria muito raso eu pegar esse meu conhecimento que eu tenho de marketplace, de gestão que eu aprendi com o tempo, de empreendedorismo, né, e guardar ele só para mim. Sim. Entendeu? Então, hoje, eu ensinar as pessoas a fazer o que eu faço virou um propósito de vida. Isso é muito bacana você ter comentado sobre isso, porque o que a gente mais vê no mercado do empreendedorismo, né, vamos dizer assim, são empresários querendo ocultar informações, né, Demais. é, Ciúme de conteúdo. ciúme de conteúdo, né, vamos dizer, a galinha dos olhos de ouro, É, vamos dizer assim, o pulo do gato você não ensina, né, e são diversas frases que são utilizadas no mercado e que a gente acaba, né, parando para Uhum. pensar, porque eu mesmo tenho um propósito muito grande de vida, assim, não só do empreendedorismo. Hoje, o segredo que eu tenho, a chave, né, a principal, o código que eu trago, é abençoar vidas. Então, assim, abençoar vidas, ela está envolvida em diversas coisas, né? sim. Tá em você contratar alguém, tá em Uhum. você comprar de um fornecedor, tá em Uhum. você abençoar financeiramente É um ciclo, né? Uhum. instituições, né? E a Bíblia, ela nos ensina muito, Gu, porque ela fala que a gente está aqui na Terra para a gente aproveitar de tudo que tem aqui. É claro, tudo. Você tem um livre-arbítrio de escolher o que você quer, né? Mas você veio aqui dentro dessa Terra para você governar sobre as coisas. Então, se você viu uma BMW, mano, é porque Deus deu a chance de você sonhar com ela e a capacidade de você ter ela. É que nem uma frase que o pessoal fala, né? Se Deus deu a visão, ele dá a provisão, né? Exato. E ele
de certa forma, conquistou justamente aquilo que ele queria, né? Pô, Uhum. eu também, pô, eu era igual o Gustavo, assim, só que eu era um pouco mais ambicioso ainda. O pessoal perguntava, pô, mas que carro que você quer ter, Guilherme? É um Gol? É um Gol Uhum. rebaixado e tal? Eu falava, gente, eu queria ter uma Lamborghini. É, Eu quero tá ter uma certo. Lamborghini. Eu falo até hoje, né? Igor, qual que é o seu propósito, mano? Meu propósito, que eu estava falando anteriormente, é abençoar vidas. Sabe? É uma coisa que eu tenho muito em mente, assim. E porque assim, se fosse só financeiro, eu não Sim. faria o que eu faço. Mas Uhum. meu propósito está em transbordar. Sabe? Quando eu Uhum. resolvi ir para o marketing digital, até comentei com o Guilherme, eu falei assim, Guilherme, eu quero ir para o marketing digital porque eu Uhum. quero transbordar na vida das pessoas. Eu quero palestrar, mas não é palestrar por palestrar para se aparecer, Uhum. mas não, é para transmitir conhecimento para que as pessoas que vieram que estão da onde eu estava, né, Uhum. que da onde eu saí, A né? informação é um pouco mais difícil de chegar. Exatamente, porque assim, quando às vezes eu vejo alguns haters, né? Que haters é o que mais tem na rede social, né? Normal. Ixi. As pessoas comentando assim, mas você tá colocando as coisas na rede social para esbanjar, Não. né? E pelo contrário, Pra inspirar. às vezes a gente tá expondo aquilo na rede social para as pessoas que estão no mesmo lugar que a gente estava, né? Que viu de Acredite, onde né? a gente saiu, Se que ela inspirar, né? Se acredite, inspirar ela em tem uma você. inspiração, fala assim, não, o Gustavo ele tava ali e hoje ele tá nesse patamar. Eu posso chegar também, né? Sim, Porque as pessoas, o que falta hoje, né, é esperança, sim. né? Exato. Hoje a palavra esperança, para mim, assim, é uma coisa que me toca muito, Sim. né? As pessoas, elas têm as possibilidades de fazer, mas elas não fazem por quê? Ou porque o pai falou para ser, você tem que ser mecânico, não, você tem que ser médico, você tem que ser doutor, e a gente vê muito isso na Tem que geração ser da o que infância, né? você nasceu pra ser, meu. Exato, mas tem várias pessoas que dizem sim querendo dizer não. Uhum. E aí o que acontece? Uma coisa que eu mudei, sabe, Gabriel? Eu tinha um Instagram que eu chamava de GG, É, né? o famoso O GG. famoso GG, o Isso GG aí, quem não Baladeiro, o lembra, GG... né, Quem cara? não lembra do GG, né? Aham. Instagram com quase 64 mil seguidores, só que um dia eu parei pra olhar e falei assim, cara, isso não é quem eu sou de verdade. Uhum. Porque assim, as pessoas elas estavam indo atrás de mim de repente, não por aquilo que eu era como pessoa, mas sim por aquilo que eu podia proporcionar. Uhum. Então, o que acontece? Até uma frase que eu uso muito e tem em palestra é o quê? Que você deixa de ser, um caso, um personagem e Uhum. assuma a sua identidade. E Sim. assumir a sua identidade, ela tem um fator muito forte sobre isso, né? Uhum. E quando a gente assume a nossa identidade e se posiciona, automaticamente as pessoas se afastam da gente também. Sim. É, Ó, a Ju acabou de fazer um comentário ali, ó. Só alcança o extraordinário de Deus quem aceita o processo. Exatamente. Isso é A- muito forte que ela falou. Só vive o processo, né? Só vive o propósito. o extraordinário de Deus. Extraordinário de Deus, né? Só tem um propósito, só vive um processo quem aceita o extraordinário de Deus na E, vida, né? e essa frase que ela falou, um dia deu uma reflexão, que eu estava com meu irmão, o Murilo. Um abraço pra você, meu irmão. Amo muito sua vida. É, ele estava um pouco ansioso com as coisas, né? E eu fiz a pergunta pra ele, meu, se Deus te desse hoje R$ 1 milhão na sua conta, você estava preparado para receber ele? O que que você ia fazer com esse R$ 1 milhão? Ele, ele começou a pensar, ele falou, pô, mano, não tô preparado. Eu falei, mano, então você não vai receber R$ 1 milhão agora. Você tem que se preparar para ele. Deus, ele quer te abençoar. Tem prazer, né, Ele em tem prazer de abençoar. te abençoar, só que você se precisa se preparar para você receber essa bênção, né? Então, Deus quer que você seja um milionário, Deus quer que o Gui seja um milionário, Deus quer que todos vocês sejam milionários, mas você precisa se preparar para isso. Mentalmente, estar com pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo trajeto que você. E precisa acessar, né, a frequência, né? Exato. Porque a frequência que a gente transmite é a mesma frequência que a gente recebe. Eu hum, tenho comentado muito com o Guilherme, inclusive, o Gabriel comentou sobre o vídeo que falou com o Murilo, seu irmão, Uhum, sobre 1 milhão. A gente viu um vídeo esses dias que é sobre como que era mesmo? Se você receber R$ 1 milhão hoje, ai, uhum, é verdade. né? uhum. Gabriel, o que que você faria com R$ 1 milhão? Hoje eu investiria, vai, 70%. E se você ganhasse 10 milhões? Eu Você deixaria tudo ficaria no. feliz? Eu ficaria feliz, Você ficaria contente? E, contente. e se eu falar pra você que se você está aqui, Gabriel, R$ 10 milhões na sua mão agora, Uhum. só que amanhã você não acorda? Deixa seus 10 milhões no CDI que rende pra você, que eu tô bem. Entende? E é isso que acontece. As pessoas elas acordam reclamando da vida, mas se a vida ela vale mais que R$ 10 milhões,
Eu vi Porque essa a gente parte, você viu esse vídeo? eu vi. É Cara, é muito forte. interessante, é forte, porque a gente acorda, às vezes, se reclamando de algum problema que aconteceu na nossa vida, mas se a nossa vida vale mais que 10 milhões de reais, por que que a gente tá acordando desse jeito, camarada? Né? É. Inclusive, eu tava numa reunião, o Gui pode comentar um pouco mais sobre isso, a gente tava numa reunião de processo, e a gente pegou e falou assim, tá, mas você foi contratado pra quê? Uhum. Qual que era o objetivo da sua contratação? Porque o empreendedor, ele tem que ter jogo de cintura. Sim. Ah, foi pra isso. Tá, e por que que você reclama disso? Né? As pessoas tendem a reclamar de uma coisa que ela foi. Ela destinou a fazer. Uhum. Né? O empreendedor quer ser empreendedor, mas reclama do empreendedorismo. Né? Porque o que eu mais vejo hoje Não é o tem quê? como, né? As pessoas, quando trabalham para outras pessoas, elas se dedicam ao máximo, né? Igual a gente já fala, né? Dá o máximo, quer subir de cargo. Quando é pra própria coisa, É. não faz, né? Aí, né, eu teve um vídeo que o cara fala assim, tá, mas quando você trabalhava para alguém, você acordava cedo, certo? Sim, eu cumpri o horário das 6 e ia até às 18 horas. Eu falei, agora você é empreendedor. Ah, agora eu sou empreendedor. E que hora que você chega no trabalho? Ah, eu chego às 10, né? Segunda-feira não abro. Cara, Não quer, não tem o vontade. cara, É. ele trabalhava de segunda a segunda para outra, cara. E E aí pra quando é um ele negócio mesmo. próprio, ele quer, que já não quer mais acordar de segunda-feira, quer fechar a loja de segunda-feira, Uhum. Acontece né? muito. É, acontece Agora, muito, né? assim, eu queria até fazer uma pergunta pra vocês, mudando um pouco até mesmo do assunto que a gente tá, né? O que que vocês falariam assim hoje, né? Porque hoje é muito comum no Brasil que as pessoas, né, os pais, né, Uhum. colocam essa crença, né, de que o jovem que está saindo do ensino médio, para ele conseguir ter sucesso, né, ele precisa, no caso, entrar numa faculdade, né, concluir ali os seus 4, 5 anos, Uhum. e só assim ele vai conseguir alguma coisa na vida, né? O que que vocês passariam, assim, principalmente para mim que sou novo, né? Porque eu já passei por isso, né? As pessoas normalmente falam, pô, Guilherme, se você não fazer faculdade, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Não, precisa fazer faculdade. Que é Uhum. uma falsa crença, assim, eu vejo, né? O que que vocês. Posso começar? Porque já tem um comentário aqui Ai, da que legal. digníssima delegada. Andréa. Minha mãe, um beijo, viu, mãe? Você é a razão de tudo isso aqui. Meu, é extremamente normal. Meus pais são empreendedores. Hoje minha mãe ela trabalha com seguro automotivo também. Ela tem uma corretora de seguro, uma corretora de consórcio, faz empréstimos também. Meu pai tem uma loja de tinta aqui no Taquaral há 20 anos. Só que eles sabem dessa dor do empreendedorismo, né? E o sonho de qualquer pai é que você estude, seja um bom aluno, vá para a faculdade, se forme e arrume um emprego, né? Isso é o sonho de qualquer pai e E a é, realidade é a do povo realidade. brasileiro Não hoje, vou, não né? vou falar que eles estão certo e errado, porque a gente precisa também das pessoas profissionais para trabalhar pra gente, né? Mas no início foi muito desafiador, porque eu ficava atrás do computador. Aí minha mãe falava, pô, mas você fica aí no computador e não sei o que, isso e aquilo, você fica brincando aí, vai mandar um currículo, isso e aquilo, né? E aí fazia uma reunião familiar, chamava meu pai, não, enquanto minha mãe, se você morar aqui na casa da sua mãe, você tem que fazer o que ela manda. É aquela imposição, né? É, Inicialmente acontece muito, né? e, Sim. Isso. não, e tudo bem, eles são meus pais, eu tenho que respeitá-los e, tipo assim, debaixo de uma autoridade, eles mandam, eles mandavam em mim, né? Só que eu sempre fui do contra, meu. Isso é o grande sacado do empreendedor, Eu né? sempre fui do Sendo contra. contra. Minha mãe falava faz A, eu fazia B. Até peço perdão por isso, mas, meu, isso fez quem eu sou hoje. Sou muito grato a Deus pela minha mãe, sou muito grato a Deus pelo meu pai. Eles têm muito eles me ensinaram muito também com a jornada empreendedora deles, né? E eu sou quem eu sou hoje por mim e por eles, e por Deus. A gente tem que reconhecer sempre, né? Mas na jornada do empreendedorismo, ela não é fácil, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que até o Rick Scheller ele fala isso, que primeiro eles vão zombar de você, isso é natural. Uhum. Depois eles vão pegar e vão ver que você está tendo resultado. Eles vão pegar e vão parar de falar, mas eles vão ficar observando, né? E aí quando você tiver o resultado, as mesmas pessoas que criticaram você são as mesmas pessoas que vão aplaudir. Então, um conselho que eu dou para quem quer iniciar o empreendedorismo, que de repente está passando por essa fase, Saindo do ensino médio ainda, né? exatamente. Porque um exemplo, eu vou dizer para você, eu estava embaixo da escada, trem aluguel atrasado, conta de luz atrasada, cara, sem água e o último macarrão na geladeira. Pra você ter noção, o negócio tava brabo. Uhum. E a mãe chegou um dia, eu recebi uma proposta
para trabalhar na área de tecnologia, para ganhar em torno de 7 a 10 mil reais por mês. Uhum. E eu recusei. Aí ela pegou e ela ficou maluca comigo. Ela pegou e Ah, falou assim, aconteceu uma coisa parecida comigo. exatamente, ela falou assim, cara, por que você não arruma um emprego? Você fala idiomas. E minha mãe sempre foi assim, colocou a gente em escola para estudar idiomas, etc. Por que você não vai trabalhar registrado, tal? Eu falei assim, eu não quero, eu tenho um propósito. E eu lembro que na época meu pai acreditou muito em mim, ele, né? Um beijo pro seu Devair também, que acreditou e Uhum. trabalhou comigo durante 8 anos, a gente foi sócio juntos. E aí o que acontece? Nisso, na verdade, quando ela falou isso pra mim, serviu como um gás. Eu falei assim, cara, eu vou vencer. Né? Quem tá querendo Exatamente. empreender agora, a dica que eu dou é o quê? Não desista, continue. As pessoas vão falar que não vai dar certo. E às vezes as pessoas que você mais ama é que vão falar pra você que não vai dar certo. Uhum. Porque, o exemplo, hoje, só pra você ter noção, Gabriel, eu e o Guilherme tem a gratidão de saber que a gente aposentou nossos pais. Uhum. Isso é um desejo de muitas pessoas hoje. Uhum. Quem ela pediu para arrumar um trabalho registrado por causa do negócio, hoje é o filho que hoje tem. Ela e meu pai, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de aposentar isso que a gente falou assim: a gente quer que vocês viajem, que vocês vivam uma vida, né? E hoje a Uhum. gente teve a capacidade de proporcionar algo melhor para nossa família. Né? E isso é Então, muito gratificante, né, meu? exatamente. Quando você estabelece o propósito, voltando no propósito, não tem jeito. O empreendedor que vai iniciar a jornada do negócio hoje, eu sempre dou a dica, cara, qual o propósito que você tem e É. qual o seu sonho? Eu tenho, já fazendo um pouquinho do meu merchan, eu tenho um curso gravado, né? E a primeira aula é boas-vindas. A segunda, meu, já é mentalidade. É, toma cuidado com as pessoas que você vai abrir o seu projeto, com quem você conta. Faz no quieto, faz o seu, né? Tipo, uma hora vai chegar, mano. Entendeu? E aí, quando chegar, é aí que você vai confundir os sábios, né? Exatamente. E, e chega, meu. E a grande dificuldade do empreendedor é isso, né? Você ter sonhos e querer contar os seus sonhos para pessoas que de repente não estão vivenciando Não, aquilo que não tá na você mesma quer. Não está na frequência, né? mesma frequência, né? E o network, ele traz pessoas que estão na mesma frequência que você, que está maior, né? Hoje eu sou fruto também de vários networks que eu fiz, né? Eu tenho o meu sócio Felipe, um abraço para ele também, meu sócio Cazu, vocês, tudo por network. Tem a Ju agora é minha sócia, hein, Ju? É, é, tudo network, né? A Ju, o Cazu, o Felipe, eles estavam no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas uma coisa que a Cris Arcangeli fala, né? É que todas as vezes que a sorte a encontrou, ela estava trabalhando, né? Então isso é um Sim, grande primórdio, porque as pessoas acham que o empreendedor, principalmente, ele não trabalha, né? ele é sortudo. Ele é sortudo, mas na verdade você é um trabalhador, um empregador, né? De carteira assinada. Você emprega pessoas, Exato. mas tem sua carteira assinada e você trabalha muitas das vezes muito mais do que um funcionário Funcionário. registrado. Né? E qual que é a dica que você dá, assim, Guilherme, principalmente, que eu vejo que hoje você trabalha muito com processos, né? E isso é muito importante dentro de uma empresa, né? Uhum. Qual que é a dica que você dá para o empreendedor hoje, que tem uma empresa hoje constituída, assim, um exemplo? Você fala do tempo? Porque hoje o tempo é o nosso artifício mais valioso, né? E hoje as pessoas têm dificuldade em delegar, né? Cara, de fato o empreendedor, né, ele existe uma liberdade no mundo do empreendedorismo, né? Uhum. Isso, inclusive, é um dos propósitos, né, que eu entrei no quando eu comecei a empreender, que era essa liberdade, né, geográfica, financeira. Porém, ela só existe a partir do momento que você delegue. Querendo ou não, quando você começa uma empresa, você começa sozinho e você começa aprendendo todos os processos sozinho, Sozinho. né? Então você fica ali naquela pira, pô, é tudo meu aqui, eu tenho que É fazer, o eu tal. empreendedor. Exato, principalmente na área financeira, para você repassar isso para alguém é muito difícil, né? Uhum. A gente sabe que a gente se apega, a gente coloca nas nossas mãos e fala assim, pô, agora, por exemplo, a gente está com uma empresa de e-commerce, né? Que a gente está iniciando agora, né? A gente está ali e tal, engajando. Vai chegar uma hora que a demanda financeira, você que é o dono da empresa, você não consegue tomar conta e você tem que E delegar, falando de né? finanças, Gui, você teve esse problema? Eu acho que é um dos maiores dos problemas também, Uhum. de confundir o CNPJ com o CPF. Muito.
Muito. Quantas vezes, né? Eu Muitas acho que todo vezes. empreendedor, ele passa por isso, né? Olha, uma pergunta muito interessante, nós estamos com Olha o Cazu aí, meu o sócio. Eric Kazuo, o sócio, ele perguntou o seguinte, para o público de casa, né? Uma pergunta, pessoal, vocês têm ideia de quanto já investiram em conhecimento, eventos, imersões? E fala um pouco sobre isso, por gentileza. Cara, eu faço uma matemática, assim, um pouco baseada no que eu já ganhei também de eventos, de conhecimento, mas ultrapassa 100 mil reais, velho. Ultrapassa 100 mil reais de investimento em conteúdo, mentoria, grupos de network. Eu não tenho medo de investir nisso, não, meu. Para você ter uma noção, né? A gente estava num evento essa semana, tanto eu como o Guilherme, falando de imersões. Obrigado, Caso, pela pergunta, né? É muito importante para o público de casa, porque o conhecimento ele liberta, né? Sim. Muito. O conhecimento não, tudo pode ser tirado de você, mas o conhecimento é Nosso algo conhecimento ninguém tira. que não se extrai, né? Sim. E a gente estava num evento esse final de semana, né? Uma imersão, inclusive, né? Uhum. De 3 dias, e uma coisa que a gente viu lá são pessoas que ou estavam bilionárias, ou estavam milionárias, ou estavam ricas, ou estavam com o mesmo propósito de chegar naquele objetivo final, né? E Uhum. a palavra rico, né? Infelizmente, é, a nível nacional, assim, às vezes acaba soando como algo ruim, né? Uma Uhum. versão. Uma versão ruim. E dinheiro, na verdade, tem que ser falado nas escolas, tem que falar na faculdade, tem que buscar conhecimento, porque dinheiro se resume em liberdade, Sim. né? Então, eu estava lá nessa imersão e a gente viu um jantar de 100 mil reais, né? E aí, logicamente, a gente fingiu costume, né? Claro, Dá uma de finge Samuel costume. Pereira aqui agora, né? Se ele estiver me vendo aqui, Samuel, usando sua frase, né? A gente fingiu costume, De costume. né? Porque é, é muito simples a gente analisar isso. Quando você ganhava 1.000, você tinha uma perspectiva de vida. Quando você ganhava 2, 3, 4 ou 5, a sua perspectiva automaticamente muda. Você começa a frequentar lugares melhores, você começa a comprar coisas melhores. Então, assim, o conhecimento, o lado de imersão, para mim hoje, ele me transformou. Sim. Porque, assim, ele desbloqueou áreas da minha vida que eu deixei de ser uma personalidade. Desbloqueio, meu. Sim. Essa é a palavra. A Exato. mudança pro sucesso, ela começa na mente, né? É, A Não tem mudança como. começa Ela é o começa na cabeça, mindset, não tem né? outro não tem lugar pra mindset. começar. É igual diz o. Ela não tem Tá outro tudo lugar. aqui no mindset. Eu respondendo a pergunta, eu não investi um valor muito alto, né? Até mesmo porque na época, né, quando eu pensei em empreender, eu não tinha essa condição, né, de investir até 100 mil reais e tudo mais. Uhum. Só que eu investi muito em livro. Muito, mas Nossa, muito mesmo em livro. é um dos melhores investimentos e dos Muito, mais baratos que tem. muito. Napoleão Hill. Cara, tudo quanto é livro que eu comprei ali, cara, eu engoli o livro. Qual foi o primeiro De livro, assim, Gui, que você leu e falou, meu, é esse? O Segredo da Mente Milionária. Por incrível que pareça, foi o primeiro livro que eu peguei. Acho que qualquer pessoa que começa no empreendedor, eles começam nesse livro. Eu não sei Nesse por quê. livro, eu comecei no Pai Rico, Pai Pobre. É um livro clichê, né? É um livro, assim, é uma história muito legal, só que te traz várias reflexões, né? E eu tava, na época que eu comecei ali, eu tava trabalhando CLT, e eu ficava brigando comigo e lendo aquele livro. Não é possível que eu estou na corrida dos ratos. Não é possível. E chegou uma hora, meu, que eu tava lendo o livro, eu comecei a chorar, velho. Eu Você comecei a se chorar. fica inconformado, né? Eu mandei mensagem pra minha mãe, eu falei, mãe, vou pedir demissão, mãe. Pessoal, leiam Pai Rico e Pai Pobre, tá? Vai E mente desbloquear a milionária, sério. mentalidade, a mente milionária, uma É, indicativa muito eu falei, forte. mãe, eu vou pedir demissão, né? E eu até discuti com a minha mãe esses dias em relação a isso. Eu tava trabalhando, eles estavam na praia, minha família inteira na praia. Eu estava trabalhando lendo Pai Rico, Pai Pobre. E eu falei, mano, eu não nasci pra isso. Eu não nasci daí. Eu pedi demissão e fui pra praia, mano. Nossa. O, o- Ninguém faria isso. E eu falei pro meu irmão esses dias também. Eu falei, mano, eu sou muito grato a isso. Porque se eu não tivesse pedido demissão, eu tava lá até hoje. Aconteceu com você um episódio como esse, né? da praia, não. O meu, cara, o Segredo da Mente Milionária, ele me abriu muita mente por quê? Porque ali naquele livro ele se trata muito sobre dinheiro no início, né? Sim. Então, assim, como você trata o dinheiro, como você deve olhar para o dinheiro, como você deve olhar para o rico até, Uhum. né? Ele é Ele te tratado, desbloqueia, ele né? te desbloqueia nessa parte. O que acontece? Existem algumas frases, né, que são ditas da nossa infância que, meu, a gente não entende, né? Só que assim, vai criando alguns gatilhos mentais, alguns bloqueios
inconscientemente. Algumas crenças, né? Exatamente, algumas crenças ali assim que vai criando e a gente não percebe. Então, assim, das minhas crenças, né? Por exemplo, meu pai, né? Pai do Evair aí, tá assistindo, um abraço Uhum. pra você. Ele falava muito assim, pô, é, por que você vai querer ter um carro assim? Porque se você tiver um carro assim, você só vai ser. As pessoas vão te olhar e vai querer fazer Acho que pai maldade. é tudo igual, né? Exato. Pô, não, mas ter muito dinheiro assim é perigoso, né? Não, pra que ter muito dinheiro? Só isso aqui pra mim, eu comendo, sobrevivendo, comprando comida pra casa, tá ótimo, né? Uhum. Excelente, olha lá. Temos mais um Silvia, comentário da Maria Silva Cordeiro. Parabéns, menino. Sempre digo que o empreendedor de sucesso tem que ter foco, fé e a determinação. melhor estilista de Campinas, gente. Maria Silva Cordeiro. Um abraço, Maria. Um abraço. Obrigado aí pelo comentário. E assim, o foco e a determinação, eles são muito importantes. Mas uma coisa que todo empreendedor se perde, e eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, é quando chega num determinado patamar. Né, o Gabriel comentou referente ao dinheiro, né, do PF e da PJ, e eu fico com essa pergunta na mente para passar para vocês, Uhum. que quando chega no pico, né, agora você conquistou, né, qual que é a dica que vocês dão? É. Que tem muita gente que se perde nesse caminho, no Você, meio do caminho, né? você imagina você jovem, com 19 anos, 20 anos, aí você chega lá no Mercado Livre e tá faturando, sei lá, 50, 60, 100 mil reais. E aí você acha que aquele dinheiro, ele é seu. Aquele dinheiro ele é um ego, né? E no início, acho que todos erram, meu. Todos erram. Eu tive muito esse erro de tirar da empresa achando que eu tava o bambambam da vida, né? Que tava milionário. E tive que colher depois disso, né? Sim, É um dos maiores erros. É difícil? É difícil. Você olhar aquele faturamento e falar assim, pô, faturei 100 mil reais, só que desses 100 mil reais, 20 mil reais é lucro. E daqueles 20 mil reais você tirar 5 de Prolabore. Entendeu? exatamente. E assim, Gui, qual que foi o seu despertar nesse sentido, né? Referente a quando o empreendedor chega nesse nível financeiro, porque chega, né? Eu cheguei Sim. também, né? Sim. E eu vou direcionar a pergunta para você, depois eu passo para falar sobre o que aconteceu comigo, né? Nesse Uhum. sentido. Aí a gente volta lá aquela frase que a gente falou no início, né? Que a gente precisa ter propósito. Quando o propósito ele tá alicerçado no dinheiro e você chega nesse patamar, é justamente isso. Você chegou onde você quis. Pronto, agora você vai gastar. E É você aí que você gasta, viu? vai usar, você vai começar a esbanjar isso para outros lugares. Então, assim, você acaba deixando o essencial. Por quê? Porque você não tem propósito. Seu propósito era ter dinheiro. Agora que você tem, pronto. Chegou ali no finalinho, é finish, e você vai gastar esse dinheiro, né? Eu já me perdi muitas vezes, Leia um né? livro Essencialismo. Essencialismo, verdade. Essencialismo. E sabe que eu me perdi, né? Nessa jornada do empreendedorismo, tanto é que eu bato muito nessa tecla, né? Deixe de ser um personagem e assume a sua identidade, né? Que vai ser até um tema da minha próxima palestra, né? Vocês aí de casa, fiquem ligados nos stories, né? Do Uhum. Gustavo Leite, Merchanzinho, né? que É. vai ter a palestrinha logo, logo aí, gratuita, para você estar presente. E aí acontece, eu me perdi nessa jornada. Por quê? Eu comecei a ser um personagem, que a gente começa a ver, a gente chega num patamar que a gente olha e fala assim, cara, e agora? Pra onde que eu vou? Uhum. Eu cheguei nesse patamar. E agora, o que que eu faço? Né? Porque eu cresci muito rápido financeiramente, né? E automaticamente, não é que eu digo que subiu pra cabeça, sabe? Mas isso tá muito das amizades que você tem. E é justamente a média. Eu comecei a me envolver com pessoas que viviam frequentando camarotes e etc. Uhum. E, e o despertar foi quando, cara, eu parei, eu olhei assim, falei assim, olhei minha conta bancária, olhei tudo que eu tinha gasto num rolê em um ano, eu falei assim, cara, que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? E aí foi na hora que eu tive o despertar, eu falei assim, não, eu vou deixar de ser um personagem, o GG, pra quem conhece o GG não é mais, agora é Gustavo Leite. Uhum. E eu falei assim, não, agora eu vou assumir minha identidade que é Gustavo Leite, né? O empreendedor, o abençoador, Uhum. aquele cara que quer transformar vidas, porque assim, dinheiro por dinheiro, né? Se você tiver só dinheiro, mas não tiver um propósito, você acaba se perdendo, né? Se perde. Numa pergunta da Sara Nobre aí, ó. Minha Falando cliente. sobre network, em quem vocês se inspiram ou quem vocês modelaram para atingir suas posições hoje? A minha É uma boa primeira pergunta. inspiração como empreendedor foi o Thiago Fonseca. Tanto que eu sair de casa e vender paçoquinha na rua, foi ele que falou lá, faz assim, faz assado. Eu fui com meu amigo também, com o Nassi, um abraço pro Nassi também.
Ele falou, mano, vamos junto? Eu falei, vamos. E ele foi comigo vender paçoquinha. E o primeiro foi o Thiago Fonseca. Até hoje eu sigo ele. Eu acho que ele tava lá no SDA, se não me engano, não lembro. Nesse ano, não. Acho que pode ser que em outras edições ele estava presente. Mas ele fala muito sobre o poder da audiência também, né? E ele tem um episódio onde ele forma uma pessoa a partir da paçoquinha até o digital. Isso é bacana. E o seu, Gui? Qual que Cara, o foi? meu foi o Steve Jobs mesmo, né? Inclusive, até assisti uma série, não, um filme dele na Netflix. E eu ali vendo o que ele fez pra chegar onde ele chegou, né? Os processos que ele teve que passar. Cara, eu acabei me inspirando. Eu falei, cara, que cara foda. Que doido, cara. Tipo, como que o cara fez tudo isso? Tipo assim, como ele acreditou, né? Tipo, em criar uma coisa que nunca nem existiu, né? Quantas pessoas não duvidou dele naquela época, né? E o sucesso que ele atingiu. Então, assim, pela inspiração que eu tive nele, foi o que me fez, pô, querer empreender de fato. E O você. Jobs, ele é o verdadeiro empreendedor, né? Não, Porque ele é o nato. ele perde a Apple, ele retoma as ações de volta e ele Ele é o transforma demais. naquele império que é hoje a Apple, E né? você, Gu? Cara, assim, sem dúvida, eu sou um pouco mais antigo assim, né? O Jobs é uma inspiração, foi um filme que um despertar, a série Suits também. Uhum, Mas, cara, um cara que hoje não está, né, mais no auge, assim, vou dizer, mas um cara que me inspirou muito foi o Eike Batista. uhum, Ele foi um cara que atingiu o ápice, né? foi. Ele chegou em sétimo, né, dos caras mais ricos do mundo e do Brasil, vamos dizer assim. E aí, por N motivos que não cabe, né, a comentar, hoje ele acabou perdendo a fortuna. E eu me espelhava muito naquilo, que a oratória, né? Uhum, O poder da persuasão, do convencimento. Cara, eu ficava fascinado, né? Inclusive, saiu até uma reportagem do SPD Repórter, né? acho que eu vi. Que mostrava lá, tipo, a jornada dele, Uhum, né? Do auge à queda e tudo mais. E assim, por que eu vejo muito? Porque eu caí, cara. Tipo assim, eu mesmo quebrei, tipo, quebrei, não falo quebrar porque eu não fiquei sem dinheiro. uhum, Mas assim, eu quebrei praticamente 3 vezes, vamos dizer assim, uhum. né? Até eu retomar novamente, sabe? E muitas das vezes foi por quê? Por influências. Então eu bato muito nessa tecla. O empreendedor, ele Tem que modelar alguém. tem que modelar com quem ele Tem. anda. Exato. Outra pergunta aí da Ana Carolina. Qual conselho vocês dão para quem pensa em desistir do empreendedorismo? Bacana isso aí, Gus. O que que você pensa assim? Olha, o conselho para quem quer desistir, primeiro para desistir, né, de algo, isso já começa na sua mente, né? Uhum, Porque se você não acreditar que você realmente pode conquistar aquilo que você quer, você desiste facilmente. É por Com isso que a gente está certeza. falando muito sobre propósito. Então, assim, não desista, Ana. No começo é uhum. complicado de Complicado. fato, né? As pessoas olham para o empreendedor, né, e modelam o seu negócio com um negócio de pessoas de sucesso. Então, assim, viva o processo, Sim. né? Porque Eu, o que, é que as pessoas querem muito? Ah, eu comecei hoje. E aí elas já querem atingir o ápice da Virgínia, um exemplo que tem uma loja. não, não. Não vai ser assim. Existe um processo que Uhum, você tem que passar, que você vai ter que são pedras no caminho, uhum. mas que serve para construir um castelo lá Eu, na frente. eu, eu vou para um lado que Ana, faz essa pergunta para você, se você também está pensando em desistir, se faça essa pergunta. É, E se eu desistir? Daqui 5 anos, onde eu vou estar? E se eu persistir daqui 5 anos, onde eu vou estar? E coloca na balança. Colocar na balança. Às vezes para você tomar uma decisão, é só você colocar na balança. O que que tá mais pesado, né? Então, Ana, coloca na balança. Coloca na balança. E assim, já qual o conselho que você dá para Ana? Cara, é que nem eu falei já, né? O sucesso, ele é uma união de erros e acertos, né? É você entrar sem pensar que você vai ter um sucesso de cara, assim, que tudo vai dar certo, né, de primeira, né? Porque as pessoas que entram com essa mentalidade desistem de fato. E eu acredito assim, se você trabalhar sua mente, né, seu conhecimento e entender que tudo é um processo, igual o Gustavo falou, você não vai cogitar em desistir, né? Então, se você está pensando em empreender agora, cara, já entra com essa mentalidade. Existe um processo, né? É Eu um vou passar caminho por ele. a ser seguido, e dessa forma, se você colocar essa mentalidade, você não vai ter o porquê desistir. Aproveitando a oportunidade, né, já que ela falou sobre empreendedorismo para quem pensa em desistir, Gabriel comentou, né, fez uma pergunta, né?
daqui 5 anos, né? Na onde você poderia chegar. E eu vou fazer o reverso. Vou perguntar para vocês, há 5 anos atrás, como vocês estavam? Né? Que de repente pode ser que acabe inspirando aí. 5 anos Há 5 anos atrás. atrás eu tava começando o Rinode. Eu tava começando. E hoje? E hoje eu tenho o meu e-commerce, né? Faturo acima dos 6 dígitos, né? Dos 7 dígitos já. E, meu, sou muito grato a Deus por esses 5 anos. Não foi fácil, meu. Não foi fácil, Eu mas imagino. valeu a pena cada dia, cada semana, cada mês e cada ano, meu. Pra você chegar e poder comer no restaurante que você deseja sem se preocupar com a conta bancária. Você poder chegar agora, Dia das Mães, e falar, mãe, o que que você quer? Ela vai lá, meu filho, eu quero isso e isso, e você vai lá e dá. Você planejar uma viagem no final do ano para você passar com a sua família. Tudo isso vem de decisões do passado, que eu tomei hoje, no passado, E hoje você vive, né? e hoje eu vivo. Legal. E você, assim, Gui? Cara, 5 anos atrás, 2018, eu tava ingressando na faculdade, né? Ainda em dúvida do que eu queria ser, né? Pô, o que que eu vou ser, né? Vou entrar na administração aqui e lá eu vou saber se eu vou ser um gerente de uma empresa ou algo do tipo, né? Então eu tava, há 5 anos atrás, esse era o meu cenário. Sem dinheiro, entrando na faculdade, com o pouco que eu tinha, que eu recebia, é o que eu ia custear, né? Os boletos. Uhum. E, cara, esse era o meu cenário há 5 anos atrás, em 2018, eu era muito novo, não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né? E hoje, né, graças a Deus, né, sócio junto com o Gustavo, né, com algumas empresas, com o Gabriel também, Um né, novo e outras que sócio. a gente está abrindo aí, né, também já fatura aí acima de 6 dígitos, né, todo mês, né, ano passado, né, acima de 7, né, Gu? É. Que foi uma Se for colocar vitória, o ano, dá 7, né? né, ô? E daí, esse é o meu cenário hoje, tudo, igual o Gabriel falou, as decisões que a gente tomou lá atrás, né? O importante é frisar isso para as pessoas que estão começando agora, né? A decisão que você toma hoje é justamente o que vai refletir no seu futuro, né? Então, assim, pensa no que você vai fazer hoje. Pô, qual que é a decisão que eu vou tomar? Para onde eu vou encaminhar, né? O que que eu vou escolher para minha vida? O que você escolher hoje, as consequências disso, desse plantio, né, Uhum. vai chegar amanhã. Você vai colher tudo amanhã. E hoje é uma coisa que as pessoas não se preocupam, né? Elas plantam, vamos dizer, abacaxi, né? E quer colher banana, né? Não tem como. Não. Tipo assim, a vida do empreendedor ela não é fácil, mas assim, acho que é uma construção, né? Eu, basicamente, assim, como eu tô há mais tempo empreendendo, né? Eu já cheguei a faturar em torno, acima dos 8 dígitos, né? Uhum. Mas assim, muito trabalho, muita luta, né? Mas eu não tinha uma estrutura, né? Então, por isso que eu friso hoje que o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, E, ele é vida, né? e você falou em estrutura, Gu. É, é algo que eu acho que é legal a gente falar um pouco, porque as pessoas elas crescem, né? Às vezes a gente dá certo muito rápido, às vezes demora um pouco, só que o quão importante é você ter uma estrutura, né? Um planejamento orçamentário, um planejamento no seu trimestre, no seu semestre, no seu ano, né? Você teve muita dificuldade quando você iniciou com a gestão, tanto gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira. Eu acho que é um pilar que, tipo assim, todo mundo ensina a vender, mas não ensina como gerir isso. Uma coisa que eu vejo muito, né, de grandes players no mercado, querendo mencionar que tudo é fácil, né? E assim, eu como todo empreendedor nato brasileiro, comecei sem estrutura nenhuma, né? Uma frase que eu uso sempre do Luciano Heng é o quê? Comece pequeno, né? Uhum, E sonhe grande, exato. né? Porque uma hora você vai conseguir ajustar, porque assim, até mesmo o Mark Zuckerberg, em uma das suas aparições, ele fala que o quê? Que ele, quando ele começou o Facebook, ele começou. Ele Começou. simplesmente comece. A dica que eu dou, simplesmente comece. Porque no meio do caminho as coisas elas vão se ajustando. Você vai criando processos e etc. É logicamente que é muito lindo a gente começar com o dinheiro em caixa e organizar processo. Mas todo Sim, brasileiro comum, assim como eu, ele começa sem caixa. sim. Então é braçal, é mais focado em vendas e resultados para depois focar no atendimento e é justamente isso que eu dou um conselho. Quando você começar a faturar, uma coisa que eu não fiz lá atrás, delegue.
Comece mas não quero contratar, eu tenho que reduzir custo. Cara, delegue, sabe? Porque automaticamente vai chegar um momento que você vai fazer tanto, não vai conseguir preencher aquela demanda. Uhum. E o que vai acontecer? Você vai perder cliente, né? Então, não deixe para tomar uma decisão, que eu tive essa falha também no passado, não deixe para tomar uma decisão depois que tudo está acontecendo. Tome a decisão quando está acontecendo, Uhum. entendeu? Essa é uma grande diferença. A gente está ali com uma pergunta. Matheus Santana, vamos lá. Nosso diretor de arte. Diretor de arte e vídeo. Como colocar na balança se vale a pena desistir ou não? Se eu não tiver a visão clara de onde estarei e quero chegar. Como eu que dei essa, essa dica, né? Se você não sabe aonde é, que você quer chegar, você tá no escuro. Lembra que lá no início a gente falou, leia o livro, comece pelo porquê? Ele vai te dar essa visão. Se você não sabe aonde você quer chegar, você precisa pelo menos moldar alguém que já chegou onde você quase quer chegar lá perto, né? Vamos supor, o Gui foi o Jobs. Pô, o que que o Jobs fez? Se eu fosse o Jobs hoje, colocando na balança, o que que ele escolheria? Entendeu? Se você se molda em alguém, em Jesus Cristo, pelo menos, o que que Jesus escolheria Sim. nessa decisão? E uma coisa que o Pablo falou no congresso, né, na imersão, foi o quê? Quem está buscando o destino, a resposta para isso é a morte. Uhum, É forte falar sobre isso. Porque as pessoas não vivem o agora, exato. entendeu? Ela quer viver um destino que ela não tem. Ela quer viver uma realidade que ela não tem. Tem até uma frase, né, de um filme, acho que é Alice no País das Maravilhas, que fala assim: pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Exato. Qualquer lugar serve. Forte essa frase. Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, cara. Então, se você não tem uma visão clara do que você quer, né, o ideal é nem começar. Né? É você buscar realmente um propósito, entender o porquê que você quer fazer isso, né? O que você quer fazer, o porquê você quer fazer, E e não aí, simplesmente por tendo essa dinheiro, né? visão definida, você vai e starta alguma coisa, né? E não é simplesmente por dinheiro, né? Que é o que as pessoas se perdem hoje em dia, Isso né? é um fato legal, cara. O que que vocês acham assim, riqueza? Eu vou falar do meu ponto de vista, né? Tá. Que hoje em dia as pessoas elas baseiam riqueza em ascensão financeira, né? Pô, Sim. é ter muito dinheiro. Oh, não, a riqueza, riqueza é ter muito dinheiro. Que pra mim, riqueza, cara, ele é um conjunto de várias outras coisas, né? Saúde, né? Família. O que vocês embasam, assim, a riqueza? A palavra riqueza. Quando fala de riqueza, o que que vocês pensam, assim, no caso? É até um tema que tem que ter uma sensibilidade para falar, né? Porque o público pode ter um entendimento de forma negativa. Mas riqueza, para mim, eu ouvi uma frase do seu Elias, é você sair de casa buscando um propósito, um resultado e você ter para onde voltar, sabe? Forte. Uhum. É você chegar na sua casa e você poder olhar sua família, né? Não é simplesmente você sair para buscar um resultado, mas é você sair, né, com um propósito estabelecido. Eu tô indo por quê? Uhum. Eu tô indo buscar por causa da minha família. Eu tô indo buscar porque eu tenho alguém aqui que acredita em mim. Porque muitos não vão acreditar no seu negócio, naquilo que você quer fazer, né? Vão tirar sarro às vezes, né? Vão zombar de você, mas a realidade é que se você tiver um propósito estabelecido e olhar para sua família, para dentro da sua casa e falar assim, ó, eu tenho para onde voltar, eu tenho quem acredita em mim. E é por eles que eu tô buscando, é por eles que eu tô correndo atrás. Cara, para mim hoje, a verdadeira riqueza não está somente no dinheiro. A verdadeira. Ah, mas é clichê você falar a partir do momento que você tem. Não. Eu tô querendo dizer o seguinte: que o dinheiro ele é importante. O dinheiro é liberdade. Uhum. Só que é o seguinte: se você não tiver a maior riqueza, que é a sua Uhum. família, e ter para onde voltar, ter com quem compartilhar, quantas pessoas chegam na riqueza, né, no final da sua vida e não tem com quem compartilhar? Cara, Uhum. eu falo pra você, eu quero ser bilionário, mas eu quero ter com quem compartilhar. Eu Não acredito tem que isso é. graça, né? Não tem graça você ter muito dinheiro e ao mesmo tempo você não ter nada. Então a riqueza, para mim, ela é um conjunto de várias coisas. Eu acho que se você está bem resolvido emocionalmente, espiritualmente, se você está resolvido familiarmente, com seus amigos, com a empresa, com seus sócios, acho que isso é riqueza. É você estar bem
não em todas as partes da sua vida, mas na grande maioria. E tanto é que comigo acontecia muito isso. Eu compartilhava muito aquilo financeiramente que eu tinha com outras pessoas, sabe? E por muitas vezes eu fui criticado. Mas o verdadeiro segredo não tá. A Bíblia até fala, uma Bíblia fala sobre o seguinte, que aonde está seu coração, onde está seu tesouro. Uhum. E as pessoas alicerçam o seu tesouro no dinheiro. E aí, quando elas conquistam isso, né? Elas acabam esquecendo da origem de onde ela veio, do porquê e do propósito. Por quê? Tem pessoas que não têm propósito. Aí alguns chegam e falam assim, ah, mas fulano mudou, mas ciclano hoje em dia, porque ganhou dinheiro, agora mudou com as pessoas. Na verdade, não. É simplesmente porque ele já era isso. Uhum. Ele só simplesmente Intensificou aquilo, né? intensificou aquilo, né? O Léo. Tem uma pergunta aí do Léo. Leonardo Soares, nosso sócio, vamos lá. Agora que vocês têm o Know Expertise, o que vocês não faria se tivesse que recomeçar a empreender do zero? Essa é uma pergunta interessante. Léo, que também é nosso sócio aí em outros negócios, né? Que a gente tem aí. Um abraço, Léo. Obrigado pela essa pergunta aí. O que vocês não fariam aí, por exemplo? Acho que a primeira coisa que eu não faria é misturar o CPF com PJ. A primeira coisa que eu não faria. Eu acredito assim que é muito difícil falar o que não faria, porque a gente só é quem a gente é devido Porque ao processo que a gente viveu, fez. né? Uhum. Mas É. hoje, assim, tipo, se você tivesse que começar outro negócio do zero, o que você não faria? Com Por toda exemplo. certeza, eu estudaria todo o processo como um todo. O maior defeito do empreendedor é não saber na onde ele está entrando, né? E um grande conselho dos grandes players empreendedores é estude quem são seus concorrentes, Uhum. analise a qualidade e os defeitos de cada um deles e gere um projeto. Então, assim, a primeira coisa que eu faria, se eu fosse iniciar hoje, era fazer uma análise clara da onde eu estou entrando, né, e como eu estou entrando, para não vender de algo estrutural, porque as pessoas confundem muito o preço com qualidade, Uhum. né? E o preço não está relacionado a nada disso. As pessoas falam assim, o barato sai caro. Quantas vezes a gente ouve essas frases? O Demais. barato sai caro. Mas por que as pessoas procuram mais barato? Muitas das vezes, Uhum. né? Eu vejo exemplos de grandes empresas aí que têm os valores mais altos do mercado e tem a maior quantidade de clientes. Então, assim, eu acredito que não está resumindo somente no preço, mas no valor e na experiência que você consegue trazer para o seu cliente final. Entendi. Bom, no meu caso, eu acho que eu não começaria sem ter um conhecimento pleno do que de fato é o negócio que eu vou entrar, né? Já aconteceu várias vezes aí de eu começar alguma coisa e não saber, né? Ah, pô, eu não sei, eu não conheço, mas mesmo assim eu vou tentar, porque eu acho Uhum. legal ou algo do tipo, né? Então acho que a partir de agora, se eu fosse começar alguma coisa do zero, eu ia entrar com plena certeza dos processos, do que tem que ser feito, né? Do conhecimento, E né? com conhecimento, Vamos exatamente. aproveitar agora que a gente vai estar quase praticamente encerrando nesse podcast, primeiro episódio. Tem algumas perguntas do Instagram, né? O pessoal tá ao vivo também no Instagram Aham. conosco. É, Vamos lá, Sabrina tá aqui. Pode sentar, Sabrina, vamos lá. Algumas perguntas do Instagram pra gente responder o pessoal. A primeira pergunta é do Victor Nardello. Ele pediu para vocês indicarem algum livro para começar a ler. Qual livro vocês indicam? Nossa, eu acho que eu já indiquei uns 5 hoje. Mas o primeiro que eu indicaria é o Pai Rico, Pai Pobre, o primeiro. Ou comece pelo porquê. Eu indicaria O Segredo da Mente Milionária, né? É um livro que vai se aprofundar muito sobre o que é o empreendedorismo, o que é a riqueza, né? Foi o meu livro pontapé, inclusive, para me começar a sair do lugar, né? Engajar. Então, assim, é um livro, cara, essencial. Vai pelo Segredo da Mente Milionária ou Quem Pensa e Enriquece. Também são dois livros que, meu, você pode começar de cara que você vai amar, com certeza. Olhando esses grandes feras falando desses livros, não tem nem o que indicar, né? Fica até difícil indicar, mas um livro que eu indicaria não está muito relacionado ao início, né? Mas do Thiago Nigro, do Zero ao Milhão, acho que foi um livro que, Meu Abriu sua milhão. mente também. que abriu minha mente. Inclusive tem até um episódio que ele fala da Coca-Cola lá. Eu gostaria de mencionar isso antes de encerrar. Hum. Outra pergunta também do Victor Nardello. Vocês têm algum saldo limite para dizer vou parar por aqui e aposentar? Ou tem ambição de continuar e continuar? A missão de continuar e continuar. Missão de continuar. Eu, Com é, certeza. Eu tenho um limite no sentido assim. Eu quero me aposentar aos 42, né?
Uhum. financeiramente falando, mas eu vou continuar trabalhando. Acho que Sim. a grande sacada do empreendedor é quando ele ama o que ele faz, né? Junto. Aquilo não é uma obrigação, não é um trabalho. Uhum. Acaba se tornando algo que ele tem Um prazer em lazer, né? fazer, né? Agora a pergunta da Rita Oliveira. O que motivou a fazer o que vocês fazem e o que continua motivando? O que você Hoje acha? o que continua me motivando é realmente o propósito. Então, eu saber bem definido o porquê que eu estou trilhando este caminho, e só de você saber, tem alguns poréns antes de você saber. Você precisa se organizar, planejar. Então, existe um planejamento. Esse planejamento você já sabe o que que você vai fazer terceiro, no terceiro mês, no semestre. E aí isso me motiva, entendeu? No meu caso também seria o propósito, né? Principalmente no ramo que a gente trabalha, né? Que a gente está ali para atender o cliente, né? No momento de angústia dele. Então, assim, cara, o propósito totalmente, não só profissional, mas internamente também, porque não tem coisa melhor do que você chegar na sua casa, você poder proporcionar momentos legais para sua família, né? Igual o Gustavo já fez, né? De viagem e tudo mais. Então, assim, o que me motiva de fato é isso. O meu caso, além do propósito, é o legado. O legado que eu quero deixar, assim, porque uma coisa que eu ouvi uma vez foi que se você morrer hoje e passar 15 dias, as pessoas vão lembrar de você pelo quê? Né? Uhum. Até quando eu assumi minha identidade, deixei de ser um personagem, foi uma das coisas que eu cito na palestra. Porque eu quero deixar um legado. Hoje eu trabalho hoje por um propósito Uhum. estabelecido, mas eu vivo por um legado que eu quero deixar e constituído para as gerações, né? Porque Ser lembrado. ser lembrado, mas por ser aquele cara que transformou, que Vidas. impactou vidas, que pegou uma pessoa que era o CLT ali e transformou num empreendedor, ou que quem era um CLT, que entrou num cargo menor, se tornou um gerente, um supervisor, um diretor, né? Tá muito além de mim, né? Eu falo. Até eu que conversa muito sobre descobrir o seu verdadeiro propósito. Né? E eu descobri meu verdadeiro propósito, que é realmente abençoar e transformar as pessoas em algo melhor. Uhum. Porque hoje o mundo precisa disso. Sim. Então, se eu e você fizer 1% cada dia, a gente vai fazer 30% no mês. A gente vai transformar, né, pessoas, porque o sucesso é o quê? É a soma de micros resultados executados todos os dias. Então é Exato. isso que eu tenho como um propósito de vida e eu acho que é uma coisa que transforma. Pergunta do Mário Ramos. O que vocês consideram mais importante na hora de entrar no mundo do empreendedorismo? Cara, o conhecimento. E conforme a gente já bateu nessa tecla várias vezes, né? É uma dos itens mais importantes é você ter o conhecimento de fato do que você está fazendo, né? Exato. Você entender o que você está fazendo, você saber o porquê você está fazendo, né? Qual que é o seu propósito. Cara, isso aí, pro empreendedor, eu bato nessa tecla sempre. É necessário. Tudo ali, o empreendedorismo, né, gira em torno de um propósito, né? E qual que é o recado assim que vocês dariam para o nosso público que está nos assistindo hoje, que está querendo iniciar um negócio ou que está no negócio, né? Qual que seria o recado de motivacional assim que vocês dariam para esse público que está nos assistindo hoje? Público lindo, obrigado pela audiência, pessoal. É somente o primeiro episódio, mas terão mais. O que eu deixo para eles, né? É para vocês conversarem com Deus, para eles, para vocês falarem com Deus. Deus, eu tenho esse sonho, me ajuda com isso. É, realmente dobrar o joelho, falar com Deus e para trazer clareza às vezes do que precisa ser feito, porque às vezes a pessoa tá muito no escuro, tá ligado? E ela precisa também de algo divino, né? Então, colocar Deus em primeiro lugar e fazer sua parte. Faz sua parte que Deus faz a dele. Cara, eu indicaria que para você que quer começar a empreender, para você acreditar em você, né? Acreditar no seu projeto, que às vezes você tem uma ideia, só que você não tem embasamento nenhum, né, de se isso funciona, se isso vai dar certo. Cara, eu há 3 anos atrás, né, o Gustavo bem sabe, eu era um moleque depressivo, não saía do quarto,
né? Não tinha dinheiro para cortar cabelo. Essa é uma coisa muito importante que as pessoas saberem, né? Tem gente que tá muito melhor e às Hoje vezes nem corta se movimenta. toda semana. Exatamente, eu não tinha dinheiro para cortar cabelo, cara. Eu tava sem dinheiro para cortar cabelo. Inclusive, o Zelão a gente chama, né? O Everton. Não sei se ele tá assistindo agora, um abraço. Uhum. Cara, para mim pagar os cortes que eu tinha aberto com ele, eu tive que dar minha televisão, né? Então, assim, eu não tinha perspectiva nenhuma, né, de algo pra minha vida, né? Porém, eu acreditei, eu e o Gustavo acreditou, a gente sentou junto um dia, a gente falou, ó, vamos abrir isso aqui, vamos fazer acontecer. A gente sentou dentro de casa, não importa onde você esteja, meu. Não Comece do jeito que importa, você tem, com o que você só tem. comece. É. A gente levantou uma empresa, né, Paulo, Hugo, que hoje a gente tem vários funcionários dentro de casa, dentro do apartamento, fechado, né? Só eu e ele ali, 24 horas por dia. Isso é real, né, Gu? A gente trabalha com empresas que funcionam 24 horas por dia, então a gente tinha que cuidar do atendimento ali o tempo todo. Então, assim, cara, não importa onde você esteja, a situação que você está, acredite, né, e comece. A pergunta que eu faço pro público de casa é o seguinte: quantas vezes você pensou em algo, você falou que ia fazer e deixou de fazer, e aí depois de algum tempo passado, você viu alguém executando essa ideia? Isso é um verdadeiro sinal que você tem o desejo e pode empreender, só que você fica muitas das vezes estagnado. Então, a dica que eu dou pro público de casa é o seguinte: não desista, esse é o primeiro passo, mas se você tem uma ideia, tire ela do papel o quanto antes. Sabe, Chama. tem mais uma pergunta, né? É a última, né? Tem mais duas. A primeira, do Guilherme Mariano. O que vocês precisam, o que vocês precisaram aprender e mudar em si mesmo para conquistar o que tem hoje? E qual a coisa que vocês precisam mudar para chegar no próximo nível? Uma coisa que eu tive que aprender, acho, na dor é a gestão. É gerir todo o resultado que você vem colhendo. É muito difícil você saber administrar é, o que entra, o que sai, quando você se torna médio e grande, né? Então, esse foi um dos desafios que eu tive no início. Tenho até hoje, eu não sou um sábio, né? Eu acho que todo mundo tem ainda muito a aprender, mas esse foi um dos meus maiores desafios. O meu, no caso, foi ser resiliente, né? Um dos meus maiores problemas, né, que eu tive que aprender no início era ser de fato resiliente, porque eu era um daqueles jovens que tentava alguma coisa, se não desse certo, eu desistia também, né? Então, acho que uma das coisas principais, assim, para me chegar onde eu cheguei foi estabelecer a resiliência na minha vida, né? Foi o que, de fato, fez eu passar para o próximo nível ali. No meu caso foi resiliência também, né? Eu sempre fui um cara muito resiliente, mas uma coisa que fez eu subir de nível foi justamente assumir a identidade, né? Hoje os jovens, eles não assumem a identidade, não fazem aquilo que eles querem fazer, eles fazem o que as pessoas dizem para eles fazer, né? Dizendo sim, querendo dizer não. Então, a dica que eu digo para todo jovem que quer empreender, ou para quem já é mais velho que está empreendendo, faça aquilo que realmente está alicerçado no seu coração, que é o seu propósito. A última pergunta, da Carolina Oliveira. O que vocês acham do MEI? No MEI, É o melhor meio de você começar, É, porque é um incentivo do governo para você abrir um CNPJ sem pagar alíquota de impostos altíssimos, né? Você tem lá sim, o teto, acho que hoje está de 80 mil, 90 mil, não no lembro, ano, no 80 mil ano, no ano. né? Eu comecei como MEI, pra você ter noção, acho que eu estourei meu MEI em 2 meses. E é o melhor caminho para você iniciar. O Só que imposto também é bem menor, né? é bem menor o imposto e é legal você ter pelo menos uma base contábil. Então procure um contador para ele tirar algumas dúvidas de você, qual KNAI você vai abrir, né? Qual é o segmento que você vai abrir, você precisa de algumas atividades. o segredo é começar, né? Exato. Comece da forma que está. Mas assim, uma coisa que eu gosto muito dessa frase é o seguinte: eu sou contente com o que eu tenho, mas não sou conformado. Uhum. Então, assim, são duas coisas totalmente diferentes. Qual que é a frase que vocês deixam para finalizar esse bate-papo, né? Foi interessante aqui falar sobre empreendedorismo. Acredito que tenha ajudado muitas pessoas que estão assistindo nesse momento. E qual que é a frase assim que vocês tiram agora de incentivo mesmo para as pessoas que estão assistindo, que talvez depois daqui, né, depois de assistir o que a gente conversou aqui agora, vão tentar abrir algum negócio, vão tentar começar alguma coisa, né? Tem uma frase que eu anotei aqui, que é do meu sócio Eric Cazu.
Existem pessoas que não aproveitam as oportunidades e tem pessoas que têm oportunidades e não aproveitam. Então, a oportunidade está na porta. Se você está nessa live, se você entrar no perfil do Gui, lá você tem uma oportunidade. Se entrar no perfil do Gu, você tem uma oportunidade. Se entrar no meu perfil, você tem uma oportunidade. Então, ela está na porta. Então, você tem que aproveitar. No meu caso, eu deixaria, né, uma frase que eu aprendi, inclusive, lá no SDA. Não existe CPF, não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Então, a mudança, de fato, ela começa em você. A transformação, ela começa na sua cabeça, ela começa na sua mente, e você sendo transformado, porque uma empresa, ela é reflexo do gestor, ela é reflexo do dono, né? Então, se o dono ele não tem conhecimento, se o dono ele não está preparado para aquilo, obviamente a empresa, o seu CNPJ também não. A frase que eu gostaria de deixar é uma frase que eu mesmo vou criar nesse momento. Uhum. Assuma sua identidade, viva um propósito e estabeleça um processo. É isso Acho aí. que isso se resume claramente o que um empreendedor pode fazer ou para quem quer iniciar o empreendedorismo. Uhum. Agora, nós estamos encerrando nosso primeiro episódio do podcast, Muito né? obrigado a todos, né? Eu gostaria de, primeiramente, né, agradecer você aí de casa que está dando essa audiência maravilhosa pra gente, que você venha estar sempre participando. Obrigado por permanecer conosco até agora, né? Agora Sim. são 22h01 da noite e você está aqui conosco aqui presente nesse episódio. Tomara que você tenha agregado muito conhecimento e espero que você esteja presente no nosso próximo episódio. É isso aí. Nos siga nas redes sociais, né? Só para finalizar, vamos lá. Gabriel, passa o seu arroba aí para todo mundo seguir. O meu arroba é Gabriel Atafi. H-A-T-A-F-I. Guilherme Leite, com 2 E no final e 1. Para você que não me encontrou mais no GG oficial, é necessário que você procure lá, @GustavoLeiteHF. Fechou, campeões? Passamos uma excepcional noite, agradecemos a sua presença. Abraço. Abraço, Um tchau, beijo e um tchau. abraço.